Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, trazendo resumos das nossas lições, Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje, vamos estudar a nossa segunda lição da nossa revista de Job deste quarto trimestre. Nós estamos estudando a prova da vossa fé, né? Vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. O título desta nossa segunda lição, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Nosso texto principal, ou texto áureo, está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em resumo da nossa lição, na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, como está em 2 Timóteo, carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai nos dizer que toda as Sagradas Escrituras é divinamente inspirada. E se é divinamente inspirada, é a palavra de Deus. A Bíblia ela não é a opinião de um homem, ela não é uma filosofia humana, ela não são ideias de uma pessoa, ela não é uma antologia dos melhores pensadores. É a palavra de Deus. Nessa lição, nós vamos trazer uma reflexão no estudo a respeito das Sagradas Escrituras. Nós estamos falando de fé. Essa nossa revista está tratando de fé, a prova da vossa fé. E então é necessário crermos que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Os objetivos desta nossa segunda lição é compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo e destacar a atualidade das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos diz que ela nos diz o que Deus pensa sobre suas próprias palavras, ou seja, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Então, não crer que a Bíblia é a palavra de Deus significa não crer em Deus, porque o que está ali na Bíblia é a palavra do Senhor. Então, mesmo depois da queda do homem, do pecado de Adão e Eva, a desobediência que culminou com a expulsão do jardim, as consequências do pecado sobre toda a humanidade, Deus continuou a revelar-se à humanidade, ou seja, Deus não abandonou o homem, apesar da desobediência do homem, do primeiro homem. Deus não abandonou. Deus já tinha um plano de redenção, de salvação, de resgatar o homem que havia sido tragado ali pelo poder do pecado, né? Então Deus se deu a conhecer mediante a sua palavra, as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é a revelação direta do Altíssimo ao homem, e sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, estaríamos perdidos, desorientados, sem saber o caminho de volta para a reconciliação com o Senhor. Então Deus se revelou à humanidade de diferentes formas e é preciso fé, precisamos acreditar que a Bíblia é o livro de Deus.
que ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada e eterna. Ela é a inspirada e eterna revelação de Deus para todos os homens, todas as gerações. Então, desacreditar da Bíblia significa desacreditar de Deus. O nosso texto bíblico está na carta, segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17, e carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não tem a intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus, pois ela é a palavra de Deus. O homem acredite, o homem aceite ou não, ela não vai deixar de ser a palavra de Deus. Então, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos respostas fundamentais a respeito de tudo. E tudo que precisamos, a Bíblia Sagrada ela tem uma resposta. Então, Deus se fez conhecer a humanidade através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Obviamente que Deus se revela através da natureza, né? Mas a palavra do Senhor é a Bíblia Sagrada. Então, crente, cristão, que não estuda, que não tem prazer em conhecer o seu Deus, precisa fazer uma reflexão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como cristãos, temos a obrigação de conhecer o que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador tem a nos dizer. A única profecia que nunca deixará de se cumprir é a que está na Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. Então, em 2 Timóteo, nós lemos aqui, capítulo 3, versículo 15, Paulo dizendo a Timóteo, que desde criança, ou desde a sua desde criança, ele conhecia as Sagradas Escrituras, e que as Sagradas Letras o tornaria sábio para compreender e receber a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós estudamos no semestre passado as cartas pastorais e nós aprendemos, através dos escritos de Paulo dirigidos a Timóteo, a Tito, da responsabilidade que o cristão tem que ter, das obrigações que o cristão precisa observar, porque ele é um discípulo de Cristo, a igreja é a representante de Cristo. Então, o cristão ele precisa observar. Então, Paulo vai dizer a Timóteo que desde a tua meninice tu sabe as Sagradas Escrituras, ou seja, tu foi criado aprendendo o que diz, o que está nas Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer que Timóteo procurasse se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tivesse do que se envergonhar, que manejasse
a palavra da verdade, ou seja, estuda, dedica-se, se esmera, se empenha em conhecer e em praticar a palavra de Deus. Então, nós somos testemunhas onde estivermos, onde formos. Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito ali que nós receberíamos poder do Espírito Santo para sermos testemunha, para testemunhar. Então, o cristão, ele precisa conhecer a Bíblia. O jovem, ele precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Ele precisa conhecer os fundamentos da Bíblia Sagrada, né? O cristão precisa se atentar a respeito disto. Nosso primeiro tópico, a Bíblia, a inerrante palavra de Deus, né? Não é um livro de fantasia. Não é palavra de pensadores, né? É a palavra de Deus. Não é opinião de um homem, não é filosofia humana. É Deus falando. Os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, revelaram a origem que vem, obviamente, de Deus. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Pedro vai dizer que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O que escreveram é a palavra de Deus. Aproximadamente ali 40 autores escreveram ali os 66 livros que compõem ali a Bíblia, né? Então, escreveram de lugares diferentes, épocas diferentes, em aproximadamente ali 16 séculos, 1.600 anos, e ela se completa, ela não se contradiz. Então, não se conheceram, muitos não se conheceram, viveram em séculos diferentes, e quando junta, um livro completa o outro. Como isso pode acontecer? Porque é a palavra de Deus. É uma coleção de 66 livros, 39 que compõem ali o cânon do Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Nós temos os livros históricos, indo ali de Josué a Esté. Nós temos os livros de sabedoria, indo ali de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós temos os profetas maiores, indo ali de Isaías a Daniel, os profetas menores, de Oséias a Malaquias. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é a história ali da igreja primitiva, as cartas ali escritas pelo apóstolo Paulo, 13 cartas, as cartas chamadas universais, né, indo ali de Hebreus a Judas, e o livro da Revelação, que é Apocalipse. Então, 66 livros inspirados, escritos por 40 autores diferentes em 3 continentes, em 3 idiomas. O Antigo Testamento é escrito no hebraico e partes no aramaico. O Novo Testamento é escrito no grego. E cada um completa o outro. Não se contradiz. Por quê? Porque é a palavra de Deus. O Novo Testamento ele é escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico e partes ali após o cativeiro, alguns livros, Esdras, partes ali de Jeremias, Daniel, escritos em aramaico. Então, é um livro completo,
a Bíblia Sagrada é um livro completo, porque é Deus falando. A temática principal é o quê? A redenção oferecida ao pecador mediante Jesus Cristo. Então, o homem pecou lá no Éden, foi obrigado a se afastar de Deus, mas Deus não deixou o homem. Deus não deu as costas para a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus trabalhou em todo esse processo, em todas essas épocas, para que o seu plano, o plano da redenção da humanidade, se concretizasse. Então, a Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo, né? E foi traduzido para mais de 366 línguas. Então, é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. A mensagem central é a história da salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse. A mensagem é a história da salvação. Deus, como está lá em 2 Coríntios, capítulo, se não me engano, capítulo 5, Deus reconciliando consigo a humanidade, todas as coisas, através do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é aquele que traz a salvação e o meio da salvação a toda a humanidade. No Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a história do conserto de Deus para com o homem. Deus chama Israel, através de Abraão, para que através de Israel viesse o Messias. O Messias veio, morreu por mim e por você, foi para o céu, o Espírito Santo veio, está conosco e Jesus está vindo nos buscar. Ou seja, não somos daqui. Tenha esta convicção. A Bíblia Sagrada não é história de carochinha. Não é um livro de fantasia. Por isso estamos estudando sobre fé. A prova da vossa fé. Sem fé é impossível acreditarmos, é impossível agradarmos a Deus. A nossa primeira lição é fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. E esta é a nossa segunda lição, fé, para crer que a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela não falha, ela não erra, ela é a verdade em tudo que afirma, né? Se alguém crê que as Escrituras é a palavra de Deus, não pode deixar de que ela seja. Se alguém crê que a Escritura é a palavra de Deus, não pode deixar de crer que seja ela inerrante, porque ela não erra. Deus erra? Deus não erra. Deus falha? Deus não falha. Deus se contradiz? Deus não se contradiz. Então, se a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela não vai se contradizer. Ela se explica. A Bíblia se autoexplica, porque Deus não erra. Então, precisamos ter esta convicção, esta certeza, né? A inerrância é a qualidade que se espera das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque Deus não falha. Nosso segundo tópico é um livro inspirado pelo Espírito Santo. As Sagradas Escrituras é um livro inspirado do início ao fim pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou pessoas falíveis, humanos, né, como nós, para escrever o seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro, como vai dizer certo teólogo. A Bíblia Sagrada é o único livro ao qual nós lemos e estudamos na presença do seu autor. Ou seja, o Espírito Santo está conosco. Foi o Espírito Santo que inspirou aqueles 40 homens a escrever os 66 livros que compõem ali o cânon, a Bíblia Sagrada. Então, esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo, e nós cremos na inspiração plenária das Escrituras. As palavras usadas pelos autores, assim como a forma gramatical, foram inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. Então, nós, quando estudamos
a Bíblia Sagrada, nós aprendemos duas palavras interessantes. Uma é chamada antropoformismo, que é atribuir. Deus é espírito. Deus é espírito. Então, o antropoformismo é uma palavra que atribui forma, características humanas a Deus. Então, para Deus se fazer compreender a humanidade, Deus usa características, formas humanas para nos fazer compreender. Então, quando a Bíblia diz a mão de Deus, o nariz de Deus, a boca de Deus, Deus é espírito. Então, é atribuir formas humanas a Deus para nós, humanos, compreendermos. E outra palavra chamada antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. A ira, Deus se entristeceu, Deus, a dor, né? Deus é Deus. Deus, por exemplo, em Gênesis vai dizer que Deus descansou. Deus formou todas as coisas, criou todas as coisas e Deus descansou no sétimo dia. Deus se cansa? Né? Deus não se cansa. Então, atribuir características, formas, sentimentos humanos a Deus. Para quê? Para que nós, humanos, a compreendamos. Senão não compreenderíamos, não entenderíamos o trabalhar de Deus, o falar de Deus. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens falíveis, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em 1600 anos, escrito por 40 homens diferentes, em séculos, épocas diferentes, pessoas diferentes, pessoas letradas, pessoas do campo, entretanto, a Bíblia não se contradiz. Nós temos Moisés, que era um príncipe, era um legislador. Nós temos Josué, que era um soldado, escreveram livros da Bíblia. Nós temos Isaías, que era um estadista, um profeta. Daniel, que era um ministro de Estado. Nós temos Amós, que era agricultor. Então, olha, homens de conhecimento, de cultura e homens do campo. Nós temos no Novo Testamento ali Pedro, Tiago, nós temos João, que era pescador, né? Nós temos Lucas, que era um gentio, que era médico, nós temos Paulo, que era um erudito, um conhecedor. Então, pessoas de várias épocas, de vários séculos, separando um do outro, e quando juntou tudo, um vem completando o outro. Por quê? Porque é Deus falando. E Deus não mente, Deus não falha, Deus não se contradiz. A inspiração verbal e plenária. Deus fez uso das características naturais de cada escritor e, por um ato especial do seu Santo Espírito, habilitou-os a comunicar ao homem por meio da escrita a sua divina vontade, né? O Espírito Santo guiou e orientou cada escritor conforme a vontade de Deus. Então, há a necessidade de interpretação das Sagradas Escrituras para uma melhor compreensão. Então, é fundamental termos consciência de que as Escrituras só podem ser explicadas pelas Escrituras. A Bíblia se auto-explica. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta e para que isso ocorra precisamos conhecer uma palavra da teologia chamada hermenêutica. Hermenêutica bíblica. Ela é a disciplina da teologia que estuda os princípios de interpretação da Bíblia Sagrada. Então, uma saudável interpretação bíblica deve levar em conta a fidelidade do texto bíblico, a intenção do autor da sagrado e sua aplicação cristocêntrica. Então, são as conhecidas perguntas: quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu?
como escreveu, onde escreveu. Então, são perguntas que precisamos fazer quando deparamos com um texto bíblico. Precisamos fazer essas perguntas para aí a gente entender todo o cenário, todo o contexto. E isto é fazer uma verdadeira hermenêutica, né? Quem foi que escreveu aquele livro, aquela passagem, aquele capítulo? Por que escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? Quando foi que escreveu? Então, quando respondemos essas perguntas a respeito ali do texto, o entendimento, o esclarecimento vem à tona. Então, é estudar a Bíblia de uma forma mais analítica, né, de uma forma mais sistemática. E aí a gente vem compreendendo melhor, obviamente pedindo sempre o auxílio, a ajuda do Espírito Santo de Deus, que foi que inspirou aqueles homens a escrever, né? Então, a inspiração verbal e plenária da Bíblia é a doutrina que assegura ser a Bíblia, em sua totalidade, produto da inspiração divina. É plenária porque todos os livros da Bíblia, sem exceção, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus, ou seja, não existe um mais inspirado do que outros. Apocalipse não é mais inspirado do que Juízes. Entende? Então, cada livro tem sua importância, todos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os livros da Bíblia, sem exceção, foram igualmente inspirados pelo Espírito de Deus. E também verbal. Por quê? Porque o Espírito Santo criou aqueles autores, não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos ministérios e concertos do Senhor. Como está novamente em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir em justiça. E para a gente finalizar, nosso terceiro tópico, a atualidade da Bíblia. Será que a Bíblia Sagrada está ultrapassada? Billy Graham, ele vai dizer que a Bíblia Sagrada é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Então, mesmo se tratando de um texto antiquíssimo, a Bíblia é atual e tem as respostas que precisamos para muitas questões da vida, sejam elas éticas ou morais do nosso tempo. Nós estamos falando de aborto, a Bíblia tem resposta para isso. Estamos falando de eutanásia, a Bíblia tem resposta para isso. Estamos falando de questão de gênero, a Bíblia tem resposta para isso. Então, é Deus falando, e cristão segue aquilo que Deus fala. Ele não vai na contramão do que a Bíblia Sagrada ensina. Para o cristão, o texto bíblico é antemporal, ou seja, não está sujeito ao tempo, e os seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas e raças, né? O que os escritores bíblicos ensinaram não era uma mera tradição cultural, mas foram palavras inspiradas por Deus, né? Na atualidade, infelizmente, nós vemos muitos jovens ao entrarem, muitos cristãos, obviamente, ao entrarem nas faculdades, nas universidades, são tentados a descartar os ensinos morais e éticos que a palavra de Deus ensina, né? Pois passam a acreditar erroneamente que alguns textos não passam de superstições e crendices culturais. Então, muitas vezes, por isso a importância de frequentar a escola bíblica, de estudar, de tirar dúvida com o seu professor. Porque quando chegamos na universidade, quando se chega na universidade, há um bombardeio de confronto contra a inerrante palavra de Deus. Então, se o jovem, o cristão não tem estrutura, não tem base, não tem firmeza, não tem convicção, ele é levado, ele passa a desacreditar na palavra de Deus. Então, nesses centros
na academia, vai surgir sempre, vai estar sempre em pauta, sempre em voga a ideia da ressignificação, ou seja, dar um novo sentido ao que a palavra de Deus diz. Então, precisamos ter cuidado, né? Vai ensinar que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela está ultrapassada, né? Que ela precisa ser inclusiva, que ela precisa ser relativa. Ela não é a verdade absoluta, ela precisa ser relativizada. Então, o cristão, o jovem cristão, precisa ter convicção de quem ele é em Deus e o que Deus, o que as Sagradas Escrituras representam para ele. A Bíblia não se relativiza, ela não se contradiz, ela não volta atrás, porque Deus não se contradiz. Se ela é a palavra de Deus, é Deus falando e Deus não se contradiz, né? Então, os autores bíblicos usavam diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para a escrita. Nós temos a pedra, nós vemos lá em Êxodo, quando Deus deu os 10 mandamentos, Êxodo 32, a Moisés, foram escritos em tábuas. Isaías, vemos lá, escreveu em tábuas, em tijolos, Ezequiel em pergaminhos, Paulo vai falar de pergaminhos, de papiros. Então, são formas ao longo da história que a Bíblia Sagrada foi sendo escrita, né? Então, a Bíblia, ela não está ultrapassada, ela é atualíssima. E seus ensinos, quando são observados e praticados, nos preserva de inúmeras frustrações e decepções e muitos tropeços que vem para aqueles que rejeitam os ensinos sistemáticos das Sagradas Escrituras. Salmo 119, o salmista vai dizer, verso 5, 105, lâmpada para os meus pés, está clareando meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quando praticamos, exercitamos, vivemos a palavra de Deus, ela nos ilumina o nosso caminhar, porque ela não nos deixa cair no buraco, porque ela nos ensina a verdade, e a verdade é que liberta, e a verdade que é João capítulo 14, versículo 6. Jesus responde quando ele diz, eu sou o caminho, luz para o nosso caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega a Deus senão por Cristo, né? Então, a Bíblia se distingue de todos os demais livros. Segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Tem poder para penetrar e prescrutar o interior humano. Ou seja, Jeremias, capítulo 23, Jeremias estava preso no tronco, Amando ali de Passur, o líder ali do templo. Jeremias passou 24 horas ali no tronco, sendo açoitado, sofrendo. E Jeremias pergunta a Deus, chega a refletir, porque ele disse, eu cumpri a tua palavra, eu avisei, eu estou ensinando, eu estou advertindo o povo, e os resultados são açoites, perseguições, pancadas. Mas depois o profeta diz, mas a tua palavra ela arde no meu coração como fogo. Por isso não posso deixar de anunciar, de falar. Então, quem está na luz, ele tem paz e ele vê que aquele que está em trevas está indo para a perdição. Então, o amor de Deus nos constrange a anunciar esta paz, este amor, esta salvação para aquele que está nas trevas. Então, é isso que Jeremias vai dizer. A tua palavra arde no meu coração como um fogo. Por isso não posso deixar de anunciar, apesar das dores e das consequências. Então, assim somos nós. Mas quando não temos familiaridade com a palavra de Deus, complica, né? Cristãos
que não estuda a palavra de Deus, que não aprende a palavra de Deus, ele precisa refletir sobre a sua caminhada cristã. Então não podemos nos esquecer de que Jesus, quando tentado pelo diabo no deserto, Jesus derrotou o inimigo usando a palavra de Deus. Jesus não usou poder, não fez milagre não, Jesus usou a palavra, e a palavra de Deus, que é poderosa, derrotou o inimigo. Jesus derrotou o inimigo conhecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus conhecia as sagradas escrituras. Não hesitou em usar a Bíblia Sagrada, porque ela não falha, porque Deus não falha. Então, como filhos de Deus, não podemos nos afastar jamais das sagradas escrituras, né? Quanto mais as lemos, mais íntimos seremos do seu autor. Então, a Bíblia Sagrada ela é infalível, porque ela não falha, Deus não falha. Ela é inerrante, ela não erra, porque Deus não erra. Ela é completa, porque tudo que precisamos tem nela, ela tem resposta para tudo que o cristão precisa, né? Ela é autoritativa, por quê? Porque a autoridade final das nossas vidas é Deus. E se a Bíblia é Deus falando, logo que consta nela, é nossa resposta final. Ela é suficiente, ela não precisa ser acrescentada em nada, né? Ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito para o qual está determinada, conforme diz o Senhor Jesus Cristo, que nem um tio, nem uma vírgula, nem um jota deixará de se cumprir, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela é completa. Por quê? Porque é Deus falando com a sua igreja. Então, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Não tenha dúvida. Tem dúvida sobre qualquer coisa, vá na Bíblia Sagrada, porque ela tem respostas para tudo que você precisar. Consulte, estude, dedique-se, porque Deus iluminará o teu coração. Amém? Deus abençoe.